Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nesse 9 de setembro de 2023 aconteceu na cidade de São Paulo mais um dia do 5º Congresso da CSP com Lutas, uma central sindical. Durante a manhã aconteceram grupos de trabalho discutindo 5 pautas diferentes. Cada uma dessas pautas teve 2 grupos de discussão, devido ao número de participantes também, e a gente fez a cobertura do evento e perguntamos algumas coisas para pessoas que participaram desses grupos, de organizações principalmente, e também algumas entrevistas aí, não necessariamente de pessoas de organizações, mas que podem contribuir com o tema. Só para esclarecer aí quais são os grupos antes de vocês ficarem com as entrevistas, o primeiro tema foi Conjuntura Nacional, Internacional e Plano de Lutas. O segundo tema, Autodefesa. O terceiro, Combate às Opressões. O quarto, Defesa dos Territórios e Ambiente. E o quinto, Balanço. Então, balanço aí foi o último tema. E a gente espera que as colocações aí das organizações, principalmente com relação ao que foi discutido, as expectativas delas com relação a como isso vai ser encaminhado no Congresso, como isso vai se aplicar na luta, etc. A gente espera que essas contribuições possam ajudar vocês a entenderem melhor dos assuntos, formarem uma melhor opinião e acompanharem o desenvolvimento da luta de classes no Brasil. Fiquem agora então com as entrevistas que a gente conseguiu pegar no dia de hoje. Eu estou aqui com o historiador Henrique Carneiro e eu queria saber qual é o papel da CSP com Lutas, qual a importância dessa central sindical para você e que considerações você acha que vale fazer aí sobre a importância desse congresso? Olha, eu acompanho a história com Lutas, enfim, desde a origem. E me parece que ela representou historicamente um papel muito importante de criar um polo, não apenas de resistência das lutas sociais, das lutas operárias, mas sobretudo um polo que seja independente de todos os governos, em especial do governo do Lula, que apesar de uma série de promessas, continua fazendo o mesmo dos 2 primeiros mandatos, que é uma política aliada ao grande capital, ao agronegócio, enfim, com todas as características de conciliação ao qual a Conlutas vem se opondo de uma forma muito importante e necessária no Brasil. Beleza. Eu estou aqui com o Cabral, da Unidos para Lutar, e eu queria saber como foi essa mesa aí de balanço, qual foi a proposta que vocês conseguiram encaminhar aí e qual a importância de defender as críticas e mudanças aí com relação a como vocês acham que deve funcionar a CSP? Não, nós defendemos uma central democrática e classista, e para isso todas as vozes têm que serem ouvidas, né? Porque nós temos vários pensamentos aqui dentro da CSP com Lutas, todos classistas, todos de luta, né? Todos lutadores por uma sociedade justa, igualitária, mas não dá para ser uma voz só da direção majoritária da Conlutas, né? Que hegemoniza todo esse processo. Então esse grupo foi clarinho, todas as minorias votaram juntas para que todas as teses fossem para a plenária e fossem defendidas. Parte delas com um balanço negativo, inclusive da Conlutas, de um processo, parte negativa do processo do último período da Conlutas, outra parte defendendo positivamente, mas que todas as teses fossem para a plenária e fossem defendidas. Nós somos vitoriosos desse grupo, que se unificou todos os grupos aqui, todos os pensamentos, e contra a direção majoritária que não queria que todas as teses fossem para ser discutidas em plenária. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Patrícia, ela é da minoria de direção do Sinasef e da Arte. E eu queria saber, principalmente vocês da Arte, se quiser também falar do posicionamento dos sindicatos, dos seus companheiros lá, eu queria saber como foi a mesa o grupo, né, 5, que foi sobre opressões hoje. O que vocês acham que vale destacar para quem está ouvindo, né, saber que encaminhamento seria legal a CSP tomar com relação à questão das opressões?
Então, a CSP já tem um certo acúmulo, né, nessa tentativa de fazer uma luta contra as opressões, né, na ordem do capitalista, principalmente as opressões aí que atingem as mulheres, os negros, a comunidade LGBTQIA+. Isso tem que ser louvável, mas ao mesmo tempo, né, é importante fortalecer essa luta em todas as instâncias. Né? Um elemento que nós da arte trouxemos é que também que a CSP com Lutas, ela desenvolve uma campanha nacional contra nenhum assédio aos trabalhadores também das entidades sindicais, porque muitas vezes a gente tem práticas que são opressivas de diretores de sindicato com, né, os seus trabalhadores. Eu acho que é importante reforçar que diretor de sindicato não é patrão, né? Então a relação que se tem que ter com os trabalhadores tem que ser a relação mais fraterna, igualitária e justa. E aí no grupo esse debate apareceu, mas também eu acho importante colocar muitos debates, assim, muitos posicionamentos emocionados das mulheres, dos negros, colocando do quanto que essa sociedade, né, combina essas duas opressões aí para explorar mais, para oprimir mais mulheres, homens. E esse foi um debate que esteve lá e da necessidade de fazer a luta mais correta e consequente nessa questão. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Sérgio, do PSTU, também do grupo Reviravolta na Educação, né, oposição na POSP. E eu queria saber se participou aqui do grupo de território, meio ambiente, né? Como foi essa discussão, quais encaminhamentos, né, você acha relevante falar que foram tirados? E qual o posicionamento que vocês carregam aí, que vocês acham que deveria ser levado à frente sobre essa discussão aí para as decisões finais do Congresso? Ulisses, mais do que o marco temporal e as questões de política fundiária injusta desse país, que a gente está combatendo e que a gente fechou questão por unanimidade no grupo, né? Mais do que isso, a gente percebeu com delegações aqui do Maranhão, do Pará, de regiões aqui do Brasil e do norte, do nordeste do Brasil, um posicionamento do pessoal do campo aqui interessado em trazer isso para a nossa central. Essa luta é uma demanda importantíssima para a gente poder fazer a destruição do capitalismo, né? E a proposição de uma sociedade socialista, né? Com um outro modelo de organização que a gente precisa. Então é muito fértil, foi muito fértil, muito emocionante ver pessoas aqui do interior do Maranhão, do Pará, de Manaus, né, do Amazonas, trazendo questionamentos e solicitando também para que essas coisas sejam integradas dentro da nossa bandeira de luta, tá? Que faz parte de um conjunto, isso é fundamental. Hoje a questão ambiental, ela não é mais uma coisa só independente, ela é a raiz da nossa sobrevivência, inclusive como modelo de sociedade e modelo econômico da sociedade. Então foi bastante positivo, eu acho que a gente vai ter aí resoluções importantes sendo aprovadas, né? E trazendo essas demandas do interior da terra para dentro da Conlutas. Isso é fundamental, isso que eu tenho para te falar. Muito obrigado pelo espaço, cara. Beleza, eu que agradeço. Eu estou aqui com o quilombola Raimundo da Conceição e do Quilombo Jacarezinho, no Maranhão, também do Sindicato Rural, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, desculpa. Eu queria saber, você participou aí da discussão sobre territórios, defesa de territórios e ambiente. O que você achou, né, da discussão, qual é a importância dessa discussão e quais são os encaminhamentos, as propostas que você acha que seriam legais ser levadas aí, ser tiradas pela CSP no fim desse congresso? Se você concorda, se você tem alguma discordância, qual é a contribuição desse debate de hoje de manhã? Bom, na minha percepção, eu tirei algumas conclusões, porque aqui reúne vários temas, como política partidária, políticas sociais e a defesa de território e meio ambiente, que isso é formado por um conjunto de comunidades, como indígena, quilombola, ribeirinha e camponeses, né? Então, dentro desse tema, a gente abordou esse assunto e resolveu participar, porque nós lutamos por defesa de território e meio ambiente. Tá bom. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Silfredo, da Renil.
é imigrante, né? Veio da Venezuela, indígena. Eu queria que você contasse um pouco por que você veio para o Brasil e quais as dificuldades que você encontrou aqui, coisas que você queira comentar, criticar sobre o Brasil, ainda mais falando dessa mesa de meio ambiente, enfim. O que você tem a dizer para a gente? Sou de Venezuela, sou um guarau indígena, porque nós vinimos para cá no Brasil, nosso país está faltando muito coisa, faltando comida, tanto, a roupa, sofreu demais. Aí nós vinimos para cá no Brasil. O Brasil está melhor, graças a Deus estamos aqui no Brasil, a gente estamos estudando, está trabalhando já, ainda sofremos aqui, está boa, está bem no Brasil aqui. Está melhor aqui, Venezuela está faltando demais, ainda a criança está sofrendo, sofre demais, e porque aqui no Brasil está melhor, a criança está bom, está... E as dificuldades que você teve no Brasil com relação a estudo, a documentação, enfim? A estudo foi bom, a documentação às vezes está vencido, às vezes não está trocado. Na prefeitura também, a prefeitura um pouquinho não ajuda, me imagino. A prefeitura chega só um dia, não passa mês sem visitar venezuelano. E a venezuelano às vezes a criança precisava documento do Brasil, porque muito nasceu aqui no Brasil, estava precisando mais como falo? Como te... Peraí. Porque mucho falta los documentos, porque el venezolano vive no abrigo, porque a prefeitura chega um pouquinho, não chega todos os dias, às vezes chega um dia e passa um mês. Aí não visita muito, a documento também. Eu estou aqui com o Diego, da CST, do Sindicato dos Metroviários também, né? E você participou aí de manhã de um grupo de debate sobre balanço, é isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco qual está sendo a análise dessas discussões de balanço. Você acha que elas vão se refletir em que medida aí no desfecho do Congresso? Se tem alguma polêmica aí que você acha relevante falar? Quais são as grandes questões aí de balanço que você acha que vale trazer aí para o ouvinte? Então, hoje de manhã nós tivemos os grupos, né? Teve vários temas. Eu participei especificamente do grupo 9, que era um grupo de balanço, né? Onde cerca aí de 150 delegados e delegadas desse congresso discutiram qual balanço está central até aqui, numa perspectiva de que a gente faz uma avaliação sempre do período anterior, pensando o futuro, né? Pensando o próximo período, né? Nós não somos historiadores do movimento, né? Ainda que a história do movimento seja muito interessante, mas num congresso você faz um balanço para pensar a perspectiva. Nós achamos que tem um ponto que é muito positivo do balanço, que foi a CSP com Lutas, em meio a enormes pressões, ter mantido uma posição de independência de classe numa conjuntura onde, infelizmente, a maioria da esquerda e das próprias centrais sindicais sucumbiram a um projeto de conciliação de classes, né? Nós defendemos que os trabalhadores, na conjuntura política, eles entrem de forma independente,
com as suas reivindicações e o seu projeto também estratégico de país, que para nós é um Brasil socialista e uma sociedade democrática comandada pelos trabalhadores e não por meia dúzia de grandes empresas que nem a gente vive hoje. Esse é um ponto fundamental. Além disso, né, no ponto de balanço também foi discutido qual que é o papel hoje das outras centrais sindicais e a nossa relação com elas, né? As outras centrais sindicais, boa parte, ou ex-dirigentes ou mesmo atuais dirigentes, têm cargos no governo federal, tá? Por exemplo, o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, é um ex-presidente da CUT, só para dar um exemplo maior, né? Mas no segundo escalão tem outros também exemplos para dar. E as outras centrais sindicais, infelizmente, comemoraram o arcabouço fiscal, o que chama atenção, porque o arcabouço fiscal engessa os investimentos públicos. Inclusive, o governo agora apresentou uma proposta de menos de 1% de reajuste para os servidores públicos por causa do arcabouço fiscal. Então, a nossa relação com eles tem que ser de exigir que rompam com o governo e também estar atento ao que eles fazem nos sindicatos. E aí uma das discussões centrais foi a seguinte, que nas chapas nas eleições sindicais, onde a CSP com Lutas compõe chapas, nós temos que ir pelos movimentos de oposição, centralmente, nos sindicatos que são dirigidos aí há décadas pelas centrais que hoje estão atreladas ao governo, né? Aqui temos o exemplo da POSP, onde teve posições diferentes da Conlutas, tem o exemplo do Sindiúti em Minas Gerais, onde também teve posições diferentes da Conlutas, sobre compor ou não compor chapas com a CUT. Então, essa foi uma discussão importante, na nossa opinião. A reorganização do movimento operário brasileiro vai se dar centralmente pelas chapas sindicais, pelas chapas de oposição sindical. Então, esse foi um pouco do centro da polêmica. Como a CSP com Lutas fez algumas chapas com a burocracia, teve uma polêmica em torno disso, que foi bastante interessante e depois se expressou na plenária final. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Diego, da CST, do Sindicato dos Metroviários também, né? E você participou aí de manhã de um grupo de debate sobre balanço, é isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco qual está sendo a análise dessas discussões de balanço. Você acha que elas vão se refletir em que medida aí no desfecho do Congresso? Se tem alguma polêmica aí que você acha relevante falar? Quais são as grandes questões aí de balanço que você acha que vale trazer aí para o ouvinte? Então, hoje de manhã nós tivemos os grupos, né? Teve vários temas. Eu participei especificamente do grupo 9, que era um grupo de balanço, né? Onde cerca aí de 150 delegados e delegadas desse congresso discutiram qual balanço está central até aqui, numa perspectiva de que a gente faz uma avaliação sempre do período anterior, pensando o futuro, né? Pensando o próximo período, né? Nós não somos historiadores do movimento, né? Ainda que a história do movimento seja muito interessante, mas num congresso você faz um balanço para pensar a perspectiva. Nós achamos que tem um ponto que é muito positivo do balanço, que foi a CSP com Lutas, em meio a enormes pressões, ter mantido uma posição de independência de classe numa conjuntura onde, infelizmente, a maioria da esquerda, das próprias centrais sindicais, sucumbiram a um projeto de conciliação de classes, né? Nós defendemos que os trabalhadores, na conjuntura política, eles entrem de forma independente, com as suas reivindicações e o seu projeto também estratégico de país, que para nós é um Brasil socialista e uma sociedade democrática comandada pelos trabalhadores e não por meia dúzia de grandes empresas que nem a gente vive hoje. Esse é um ponto fundamental. Além disso, né, no ponto de balanço também foi discutido qual que é o papel hoje das outras centrais sindicais e a nossa relação com elas, né? As outras centrais sindicais, boa parte, ou ex-dirigentes ou mesmo atuais dirigentes, têm cargos no governo federal, tá? Por exemplo, o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, é um ex-presidente da CUT, só para dar um exemplo maior, né? Mas no segundo escalão tem outros também exemplos para dar. E as outras centrais sindicais, infelizmente, comemoraram o arcabouço fiscal, que chama atenção porque o arcabouço fiscal engessa os investimentos públicos. Inclusive, o governo agora apresentou uma proposta de menos de 1% de reajuste para os servidores públicos por causa do arcabouço fiscal. Então, a nossa relação com eles tem que ser de exigir que rompam com o governo
e também estar atento ao que eles fazem nos sindicatos. E aí a discussão, uma das discussões centrais foi a seguinte, que nas chapas nas eleições sindicais, onde a CSP com Lutas compõe chapas, nós temos que ir pelos movimentos de oposição, centralmente, nos sindicatos que são dirigidos aí há décadas pelas centrais que hoje estão atreladas ao governo, né? Aqui temos o exemplo da POSP, onde teve posições diferentes da Conlutas, tem o exemplo do Sindiúti em Minas Gerais, onde também teve posições diferentes da Conlutas, sobre compor ou não compor chapas com a CUT. Então essa foi uma discussão importante na nossa opinião. A reorganização do movimento operário brasileiro vai se dar centralmente pelas chapas sindicais, pelas chapas de oposição sindical. Então esse foi um pouco do centro da polêmica. Como a CSP com Lutas fez algumas chapas com a burocracia, teve uma polêmica em torno disso, que foi bastante interessante, depois se expressou na plenária final. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Dalmo, da Emancipação Socialista, e que está compondo aí o movimento pela frente Revolucionária Socialista. E eu queria saber, que você participou aí do grupo 4 de discussão hoje de manhã, que foi o grupo de autodefesa, quais são as questões importantes que você acha trazer para o público sobre essa discussão, né, para a classe trabalhadora, para a esquerda, e para o sindicato? Quais são as pautas relevantes aí de serem tiradas do sindicato que você acha que vale ser falado da discussão? Tá. Então, pensar a autodefesa de um ponto de vista de um aspecto mais geral, né? Nós estamos numa sociedade capitalista que a burguesia é a classe dominante e nesse exercício do poder a classe dominante impõe uma série de violência sobre a classe trabalhadora. Esse poder ele é exercido primeiro de uma forma, digamos, democrática, com muitas aspas, né, que é a paz social que eles falam, né, mas nós achamos que é uma paz de cemitério, que as instituições como o parlamento, uma certa liberdade, etc, etc. Mas há um outro aspecto que é muito presente nessa dominação, que é a violência física mesmo. Nós podemos dizer a polícia militar talvez seja a maior expressão dessa violência física contra os trabalhadores, né? Nos movimentos, nas mobilizações, as bombas, os cacetetes, as prisões é uma parte, e tem também nas periferias, né? Que a polícia militar reprime o povo pobre, né? Em especial os negros e negras, né? A juventude. E então essa violência ela está a serviço da dominação da classe dominante, que é a burguesia. Então, quando nós discutimos autodefesa, é o direito dos trabalhadores, os direitos daqueles que têm seus corpos violentados, né, se defenderem. Então, tem toda uma discussão de legitimação se a violência só pode ser praticada pelo Estado. Nós achamos não, que os trabalhadores têm o direito à violência da classe trabalhadora contra esse poder, contra essa ditadura que é do capital, né? Então essa autodefesa também inclui os aspectos mais imediatos, como as garantias democráticas, exigir que o judiciário garanta os direitos de manifestação, mas também não confiamos, né, que são órgãos de poder. Por isso também o direito de um piquete de greve, um corte na rua, né, diante de uma ocupação, enfim, são várias práticas do movimento que a burguesia tenta dizer que nós não temos legitimidade, mas nós achamos que sim, a classe trabalhadora precisa se apropriar para se defender e também mudar essa sociedade, né, que a burguesia não aceita nenhuma mudança. Então a gente vê assim, de uma maneira muito rápida e reduzida a questão da autodefesa nesse aspecto, né, como a possibilidade e o direito dos trabalhadores se defenderem da violência do Estado, da polícia e da perseguição. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Socorro, do Moquibon, o movimento quilombola do Maranhão, e você participou do grupo 8, né? Que foi aqui de manhã um dos grupos de defesa do território e meio ambiente. E eu queria saber quais foram as discussões que tiveram aqui que você acha que vale falar para os nossos ouvintes? Quais são as discussões importantes que as pessoas deviam saber sobre das pautas quilombolas, né, das pautas de vocês mais especificamente, que valeria a CSP tirar aí de resoluções, de debate para o fim do Congresso? Quais são os pontos de luta que vocês acham aí que valem ser levados para frente da discussão de hoje? Hoje eu participei, né, do grupo 8,
principalmente, que eu acho muito importante a gente debater nesse ponto-chave, eu acho que é um ponto-chave mesmo, porque sobre terra e o meio ambiente em defesa, porque eu acho que nós que estamos nesse movimento quilombola do Maranhão, eu acho que a gente está lutando, não é de hoje nem de ontem, pela titulação dos nossos territórios, eu acho, e também sobre a defesa do meio ambiente, porque está tendo uma devastação. O agronegócio está avançando demais, está fazendo desmatamento, e eu acho que aqui nesse congresso é um ponto-chave da gente fazer denúncia, e eu estou saindo daqui com esperança de alguma coisa vai mudar sobre essas denúncias que a gente faz. A gente procura apoiar, buscar mais aliados nessa luta, porque no Moquibon não é só, tem várias outras pessoas, outras entidades também, que SP também é uma parceira do Moquibon, como nós somos parceiro dele, e eu acho que é muito importante essa luta, e eu acho que daqui tem que sair um encaminhamento. Como é que o SP vai poder ajudar a gente nessa caminhada, porque eu sei que não é fácil, porque o governo do estado do Maranhão, ele faz vista grossa que nós não existe, os quilombolas, para eles nós somos minoria, é prova viva, porque dentro lá do meu município, a minha comunidade está sofrendo demais, que é o Quilombo Cocalinho, uma história que é triste, mas é a nossa realidade. Eu acho que onde eu vou eu levo isso, que só a gente está sofrendo impacto, tanto na alimentação como também na nossa água e na saúde, que lá ninguém tem mais saúde no município de Parnarana, principalmente dentro de Cocalinho e Guerreiro. É tanto que a nossa água que a gente bebe todos os dias é contaminada. Só num poço tem 9 tipos de veneno. E aí, quando eu falo isso, as pessoas se espantam. E para nós que estamos lá dentro, tomando essa água todos os dias, e aquelas crianças que estão na escola, que a alimentação delas é feita com aquela água, nossos alimentos que a gente vai plantar, nossas hortaliças, que tinha de primeiro e que hoje nós não tem mais, nossa produção da nossa roça, caiu. Gente, é uma situação lamentável. Eu digo que o governo do Maranhão faz vergonha. E aí a gente veio para cá, é o segundo congresso que eu participo. Esse agora eu estou sentindo mais força e espero sair daqui com mais otimismo do que eu cheguei. E estou aqui para somar, para contar minha história, também juntar o que eles têm para me dizer, e quando eu chegar na minha comunidade, no meu município, no meu estado, repassar o que eu aprendi aqui. Eu acho que é isso que eu tenho que levar para lá, e é isso, gente. A luta é difícil, mas se a gente parar é pior. Tá bom, obrigado. Eu tô aqui com a Maria Elisângela, do Quilombo Coração Valente, também do PSTU, do Luta Popular. Jacareí. Oi? Desculpa. Que fica em Jacareí. Sim, que fica em Jacareí, no Quilombo Coração Valente, né? E eu queria saber, você que participou aí da mesa de balanço, trazendo a questão da moradia com bastante força, eu queria saber qual foi a discussão que você, pelo Luta Popular, por exemplo, pelo Quilombo, qual é a contribuição que vocês acham que o Congresso pode ter na luta por moradia? Qual o balanço que vocês acham aí que pode ser levado para frente, para ser tirado nesse Congresso, nas resoluções finais, para de fato avançar na luta? Então, é a luta mais por igualdade, se virar mais, principalmente para o povo da periferia, para os negros, né, para os LGBTs, e também agora com tantas ocupações que está ameaçado do despejo mesmo. Na minha tese mesmo eu pedi para isso, para que o CSP Coluta se virasse para essa questão do despejo zero, onde muitas ocupações, mais de 10 ocupações, e está ameaçada a ter a desapropriação delas. Então, isso nos preocupa muito. A gente ainda não está ganho, a gente não está com eliminar sim, mas a gente se encaixa no despejo zero, porque a gente ainda falta a assinatura da juíza para que desaproprie as nossas terras. Então, a minha luta, e que eu acho que praticamente todo mundo votou no grupo, que é o grupo 10, foi a luta pela moradia.
a luta pela igualdade e também pelo despejo zero, que não exista despejo no nosso São Paulo, no nosso Brasil, que acabe com o despejo zero, sendo que todo mundo, a moradia digna é um direito de todos. Então essa é a nossa luta. Também do luta popular, tá? É isso aí, quer mais alguma coisa? Tá bom. Não, por enquanto é isso, obrigado. Eu tô aqui com a Maria Elisângela, do Quilombo Coração Valente, também do PSTU, do Luta Popular. Jacareí. Oi? Desculpa. Que fica em Jacareí. Sim, que fica em Jacareí, no Quilombo Coração Valente, né? E eu queria saber, você que participou aí da mesa de balanço, trazendo a questão da moradia com bastante força, eu queria saber qual foi a discussão que você, pelo Luta Popular, por exemplo, pelo Quilombo, qual é a contribuição que vocês acham que o Congresso pode ter na luta por moradia? Qual o balanço que vocês acham aí que pode ser levado para frente, para ser tirado nesse Congresso, nas resoluções finais, para de fato avançar na luta? Então, é a luta mais por igualdade, se virar mais, principalmente para o povo da periferia, para os negros, né, para os LGBTs e também agora com tantas ocupações que está ameaçado do despejo mesmo. Na minha tese mesmo eu pedi para isso, para que o CSP Coluta se virasse para essa questão do despejo zero, onde muitas ocupações, mais de 10 ocupações, e está ameaçada a ter a desapropriação delas. Então, isso nos preocupa muito. A gente ainda não está ganho, a gente não está com eliminar sim, mas a gente se encaixa no despejo zero, porque a gente ainda falta a assinatura da juíza para que desaproprie as nossas terras. Então, a minha luta, e que eu acho que praticamente todo mundo votou no grupo, que é o grupo 10, foi a luta pela moradia, a luta pela igualdade e também pelo despejo zero, que não exista despejo no nosso São Paulo, no nosso Brasil, que acabe com o despejo zero, sendo que todo mundo, a moradia digna é um direito de todos. Então essa é a nossa luta. Também do luta popular, tá? É isso aí, quer mais alguma coisa? Tá bom. Não, por enquanto é isso, obrigado. Eu tô aqui com o Ailton, do Fóruns e Redes da Cidadania, do Maranhão. E eu queria saber, você participou aí do grupo 7, né, de discussão na manhã, que foi o grupo de defesa dos territórios e do ambiente. E qual é a avaliação que vocês fazem aí de como foi esse debate? Vocês acham que foi um debate que ajuda a luta a avançar, a luta de vocês, a luta indígena a avançar, a luta quilombola, campesina, enfim? Qual o balanço que vocês fazem e qual é, da discussão da manhã, aquilo que vocês acham que é importante que as pessoas saibam e que a CSP aprove, ou enfim, o que vocês acham aí que a população devia saber? Eu acho que, em primeiro lugar, a população precisa saber de que no campo não só por regiões, que sempre é falado na região Nordeste e Norte dos conflitos, né? Mas no geral, no Brasil inteiro está tendo confronto, né? Principalmente com o avanço do agronegócio, né? E agora essa zona de sacrifício do capital que eles inventaram, né? Que é nada mais, nada menos para derrubar o cerrado brasileiro, né? E alguns estados estão no cerrado, principalmente Maranhão, Piauí, né? Pará também pega um pouco do cerrado, Sergipe, né? Então, assim, esses territórios estão sendo derrubados. Então, o que houve pela manhã, o debate que houve pela manhã, eu achei proveitoso porque foi colocado muitas informações daquilo que, às vezes, quem está na cidade não sabe do que quem está no campo está passando, né? Porque a mídia, ela divulga uma coisa, né? Que é o agronegócio. E dizer que o agronegócio é pop, né? Que o agronegócio traz alimento, quando na verdade não é. Na verdade, para os povos tradicionais, originários, o agronegócio é assim, é fatal. Expulsa os camponeses, né? Toma os territórios dos indígenas, dos quilombolas, né? Traz a fome, né? Quem sai dos seus territórios vai ter, como não teve o estudo, né? Não tem a questão do emprego, vai viver nas periferias das grandes cidades ou nas pequenas cidades, né?
e assim aumentando o índice de desemprego, né? Porque quem estava no campo estava trabalhando, não trabalha mais porque ele não é empregado, ele vivia do cultivo da terra. Então é mais gente desempregada, é mais gente passando fome, é mais estudantes que vão ter evasão escolar, porque não saiu do seu lugar, não tem como mais estudar. Então é uma política que ela é contra esse povo, né? Então o que houve pela parte da manhã de alguns companheiros, né, do debate que se teve, do que às vezes na plenária não é colocado por conta de um certo, eu acho que vergonha do povo, né, por conta do preconceito que ainda tem muito, né, principalmente a ideia de que a gente chega em São Paulo, né, há um preconceito ainda, hoje não mais, né, mas a gente sabe que já teve muito isso, né, o preconceito contra o nordestino, contra o povo do campo, né, mas a gente está melhorando. Então, assim, o que houve de manhã foi isso, essa informação para cá, para a CSP com luta, né, de que no campo há assim um avanço do grande agronegócio, de que há luta. O que a gente espera é que a SP com luta, ela faça uma campanha ou um balanço, né, do que está acontecendo no campo para se fazer uma luta conjunta, né. A gente sabe que a CSP com luta ela tem uma força muito grande no país, porque ela é nacional, né? Então eu acho que unificando as lutas, junto com os movimentos que aqui tiveram e que participaram do debate pela manhã, né, da defesa dos territórios e ambiente, e foi exposto para a CSP com luta, para que possa se unificar com cada movimento para fazer a luta, né? E expandir essas informações para o restante do país, para as outras cidades, até mesmo expandir internacionalmente, né? Porque há uma ideia de que no Brasil está tudo normal, né? Que não tem luta no campo, que não tem luta contra o povo trabalhador, e a gente sabe que isso é uma grande mentira. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Raquel Tremembé, do PSTU e da SEM, da CSP com Lutas, da Executiva Nacional, e eu queria saber qual que foi o balanço aqui desse grupo de debate de território e meio ambiente, que você estava aí na mesa também, qual que é a importância de unificar as lutas, né? E quais foram as resoluções tiradas que você acha que vale defender aí para, segundo o seu posicionamento, sua organização também, o que vocês acham que vale ser levado aí para ser decidido no fim do Congresso? Bom, nós estamos aí travando uma guerra muito longa, né? Muito longa, porque não vem de agora, que é a questão do marco temporal, né? O marco temporal é uma tese totalmente etnocida, que caso seja votado favorável, ela vai acabar mesmo. No meu território, por exemplo, ele vai ser dizimado, né? Consequentemente, o meu povo. Então, é algo absurdo que as pessoas precisam ter ciência que não vai impactar somente os povos originários, vai impactar toda a sociedade, né? De uma forma bem devastadora. E focamos muito na questão da demarcação, da titulação e da reforma agrária. Porque sem essas políticas realmente presentes, a gente não pode reivindicar as demais políticas. Então, assim, às vezes as pessoas desconhecem isso, né? E essa unificação, ela vem para isso, para selar, né, esses conhecimentos e fazer com que essas pessoas fortaleçam esses esteios de luta que a gente já vem aí há 523 anos ecoando aí para não morrer, para não ser apagado, para não ser silenciado. Então, assim, chega, né? Já deu, né? Então, assim, e a gente falou muito da questão do meio ambiente, né? A mesa, o grupo falou muito sobre o meio ambiente, a defesa, a importância dos povos originários, né? 82% da fauna e da flora estão contidos dentro dos nossos territórios. Então, assim, estamos vivenciando uma crise climática assim terrível, como nunca antes vivenciada, mas esse aviso, né, esse chamado, essa emergência já tinha sido anunciada por nós, né, como forma de evitar. E aí teve que chegar a esse ápice, né, e para que as pessoas entendessem, tomassem alguma. Então a ideia agora, né, é a gente não chegar realmente o ápice final, né, de não ter mais como correr atrás, né, desses retrocessos. Então essa unificação ela vem para isso, né? Essa atuação direta ela vem para isso, para tentar evitar o pior. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com a Maria Lígia Tupinambá, da Renil, também de outras organizações indígenas, caso você queira comentar já, mas enfim. Eu queria saber com relação ao Grupo 8 que você participou, que é o grupo de defesa dos territórios e ambiente,
Quais foram as discussões importantes que tiveram aí, que você acha que vale a pena serem levadas aí para serem aprovadas no Congresso? Quais são os direcionamentos aí que você acha importantes ou outros comentários que você tem a fazer para começar a entrevista? Tudo bem? Eu sou Maria Lígia Tupinambá, de São Luís do Maranhão. Faço parte de duas organizações, que é a Coapima, dos povos indígenas, e da AMIMA também, que é voltada para as mulheres indígenas, onde eu estou como articuladora de base. Hoje o Grupo 8, ele teve um tema bem interessante que fala sobre a questão de território, né? Território esse que é ocupado por indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, aonde nós estamos sendo ameaçados por uma tese de genocídio, que é o marco temporal, né, que afeta também a questão, quem está buscando a demarcação territorial dos seus territórios, do seu ambiente, do seu espaço de viver, e também a questão do ambiente, né? Porque, como todos sabem, nós indígenas somos o guardião da natureza, por isso que nós estamos buscando que essa tese ela não seja aprovada, porque não é só os povos indígenas, não é só as comunidades tradicionais que vão sofrer. Vai também ter uma consequência para aquele que não é indígena, para aquele que se encontra nas cidades não indígenas, dessa questão dessa violência em relação ao meio ambiente, né? Porque nós não queremos um meio ambiente, nós queremos o ambiente todo, né? Então, essa defesa hoje, as pautas foram bem interessantes, cada representatividade que estava dentro da plenária levantou um pouco as demandas das suas comunidades, onde chegamos o quê? A grilagem, a violência por jagunço, a exploração de território, independentemente se seja indígena ou quilombola, é o mesmo, é a luta, as feridas e as dores sempre são a mesma, só que devemos combater. E esperamos realmente que esse debate ele seja levado para a plenária geral, né? E que tenhamos algo que saia daqui favorável a essa luta, né, e que realmente pare essa questão do marco temporal, né, porque você não pode determinar a vida do indígena no espaço que ele morava. Então, nós não estávamos aqui desde 1500, estávamos antes de 1500, né? Então, é uma lei, uma tese que a gente fala de morte, que é determinar que nós só teremos direito ao nosso território a partir da Constituição, que é de 1988, que é uma história minha, a história não pode ser contada pelo não indígena, então quem determinar o local, o espaço que eu vou morar, temos que ser a população. Então nós estamos aqui já há bastante tempo, né, nessa luta, levando esse espaço dessa fala para outros lugares, né? Precisamos de apoiadores realmente para que isso não avance, porque realmente ainda é um ato genocida, né? Ainda é uma forma ainda de calar os indígenas, porque o agronegócio, que é o interesse dele? É um interesse econômico, é um interesse ganancioso, e ele sabe que as terras indígenas, onde tem grande quantidade de riquezas minerais, se encontram lá, né? E esse espaço é um espaço que eles ainda não conseguiram entrar, né, em algumas comunidades. Então, com a aprovação desse marco temporal, nós vamos estar, mais uma vez, sujeitos a ser extintos, né, como povo. Alguns povos indígenas passaram por esse processo de extinção. E hoje alguns estão retomando a sua luta ancestral, né? Como o meu povo, que foi dito em 1840 que era um povo extinto, e em 2000 o cacique Babau, ele entrou na justiça para que a FUNAI reconhecesse o povo Tupinambá. Então hoje temos Tupinambá espalhado pelo Brasil todo, inclusive no Maranhão, já fazemos essa luta de reconhecimento como indígena. Então nós não estamos extintos, como foi dito pelo Estado. Estamos bem vivos, resistentes, porque somos sementes teimosas. Beleza. Mais uma pergunta só, aproveitando o gancho aí, né? Também tem a questão da imigração, né, de indígenas em situação aí de imigração para o Brasil, né? E eu queria que você comentasse especificamente sobre desafios que você vê com relação à xenofobia, ao racismo, né, contra indígenas, às dificuldades, às burocracias do Estado que são desnecessárias aí para fazer, né? Não sei se você quer citar aí mais especificamente algum caso, mas enfim, o que você acha que vale discutir com relação a isso, talvez ligado à questão ambiental ou não, enfim, que temas que você acha que é importante que a população entenda para a gente avançar nesses debates?
O Brasil ele tem recebido um número muito grande de indígenas de outros países, né? Inclusive foi a questão do povo Aral, que vieram da Venezuela. Pelo último censo, são mais de 9 mil indígenas que se encontram aqui. Então, nessa mudança de sair da Venezuela, que estava por questão política, né, eles acharam o Brasil um país melhor para eles viverem, né? Podemos dizer que hoje eles não têm políticas públicas por ser indígenas e tem a questão de ser refugiados também, né? Muitos ainda não têm documentos, alguns vivem de documentos provisórios, né, porque eles não são residentes. E a questão cultural e linguística, porque a dificuldade dos Uarau por eles falarem português, né? Alguns falam um pouco português, alguns falam o Aral, alguns falam espanhol, mas tem alguns que só falam o Aral, só a língua nativa mesmo, né? Então há essa dificuldade. Então alguns não conseguem emprego, né? Alguns não conseguem nem avançar os estudos porque eles não estudavam no país de origem. E nós temos assim, o quê? Muitos Uarau que são médicos, engenheiros, advogados, mas eles não conseguem atuar aqui no Brasil em decorrência da situação deles. E hoje nós já temos uma organização do povo Uarau, que é o povo que eu convivo mais, que eu trabalho na questão de políticas públicas, de estar se organizando, inclusive há um núcleo em Brasília, né, que eles buscam conversar com o Estado, com o governo federal, sobre a situação deles aqui. Por quê? Eles têm direitos como indígenas, não importa o lugar que eles moram, pode ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar, esse direito está bem claro, né, na 169, que é uma lei internacional, porque eles têm que ser amparados por ser indígenas. E há essa questão, assim, o Estado ainda não entendeu que esses Uarau que estão aqui já têm filhos brasileiros. Então já passa a ser uma responsabilidade dessas crianças. Então são indígenas Uarau, mas são crianças brasileiras. Então a falta de políticas públicas na época da vacinação do Covid foi negada para alguns, outros conseguiram entrar no Ministério Público para que eles tivessem direito à vacina. Então assim, quando os indígenas, que foi prioridade, já estavam sendo vacinados, os indígenas brasileiros, eles foram um dos últimos a serem vacinados, né? Não como indígenas, já foram em outra situação, né? Foram vacinados como imigrantes aqui no caso, mas a questão da vacinação para eles não teve, né? Então foi assim, demorou muito, quase depois de 6, 7 meses, é que eles começaram a ser vacinados aos poucos. E sem falar que também, devido aos fake news, que a vacina fazia mal, muitos não quiseram. E a questão da xenofobia, muito forte aqui no Brasil, em alguns estados já teve violência contra eles, já teve situação de prefeito colocar as famílias que chegaram dentro de um ônibus e mandar para outro estado, porque não queria aquela responsabilidade, né? Então, eu posso dizer que eles começaram a se organizar agora, né? Devagar, para eles poderem lutar pelas políticas públicas também, independentemente de ser refugiado ou não. Então, o Brasil tem que entender que eles são indígenas, de outra nação, sim. Então, eu lembro que alguns anos atrás, os charruas, quando vieram da Argentina, fugindo também, vieram para o Rio Grande do Sul, passaram por esse processo, mas eles se organizaram. Então hoje eles são amparados, no caso, pela saúde indígena, pela FUNAI. Então eles já são reconhecidos pela FUNAI e pela CESAI como indígenas que estão no Brasil. Então foi um processo longo. E eu espero que os Uarau também consigam passar por essa mesma situação que aconteceu com os parentes charruas quando saíram da Argentina. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Marli, presidente da Associação Capão Agricultura Familiar e da CSP também, né? Você participou do grupo de discussão 5, é isso, hoje de manhã, que foi sobre autodefesa. E eu queria saber o que você acha que vale os ouvintes saberem dessa discussão, o que você acha que vale a CSP aqui nesse congresso tirar de resoluções, de lutas, de ideias aí para levar para a sociedade com relação à discussão de autodefesa e, enfim, se vocês têm também alguma crítica, alguma coisa a complementar, alguma questão mais de vocês, do Capão mesmo, enfim. Qual é o resumo aí dessas discussões que você acha que a população precisa saber?
E aqui, tipo, nesse congresso, né, as discussões que a gente está tendo, as discussões que a gente sempre vem tendo, vem discutindo, sempre atrás das mesmas coisas. Mas, né, a CSP, né, ajudar a gente a melhorar isso, né? Porque, né, se for para esperar pelo governo, né, ele não vai fazer nada por nós, né? Eu acho que nós temos que se unir mais, eles dão bastante atenção para a gente se organizar e a gente mesmo, né, ir para cima, como, né, e a cada um representando, né, a sua entidade, né, e para tentar, né, se unir mais para tentar resolver e a gente mesmo tentar andar, né, porque esperar pelo governo, né, não tem nada fácil aí, nada de bom, né? Sim. E só mais uma pergunta, né, aproveitando, qual vocês, né, da associação de vocês, qual vocês acham que é a importância da agricultura familiar? Por que é importante defender a agricultura familiar, né? Porque qual você acha que é o argumento assim que vale levar para a população sobre isso? O argumento que a gente tem, nós plantamos orgânico. É uma coisa que é um produto que vai na mesa, né, saudável. A gente, né, precisa muito de ajuda, né, nessa parte, né, porque o agronegócio está tomando conta, né, e quer afogar nós, né, não quer deixar nós aparecer. E é uma coisa muito boa, né, uma coisa que para a saúde da população, né, é uma coisa que a gente precisa muito de apoio, né, sindical, dos companheiros, uns ajudando uns aos outros para a gente poder avançar, né, nessa luta, porque é uma luta que a gente, né, os camponeses todos precisam, né, uma luta que sobrevive, né, da terra, sobrevive, né, tipo lá no Capão das Antas mesmo, a gente sobrevive, né, da agricultura. Então a gente dá muito valor e pede sempre ajuda, né, de todos. Entendi. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Flávia, do Socialismo ou Barbárie, e do Jabasta também. E eu queria saber, você participou aí do grupo de discussões sobre opressões, né? E quais são os apontamentos que você acha que vale trazer, né, para essa discussão de opressões, né? Se você quiser comentar como foi a discussão no geral, mas quais são os posicionamentos que vocês, do Socialismo ou Barbárie, acham que precisam ser encaminhados aqui? E se tem alguma questão a ser colocada além do que foi discutido, algum balanço, alguma crítica talvez, enfim. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante saudar um acúmulo do debate de opressões que se expressa, né, na discussão aqui na Conlutas. Então, existe muito acordo em torno desse tema. Existe uma compreensão comum da importância, né, de juntar a luta dos explorados e dos oprimidos, de entender a luta contra as opressões como uma luta contra o capital. Então existe um acúmulo que é fruto de anos de debate nas categorias onde a Conlutas atua, então acho que isso é um ponto positivo. O que a gente trouxe de importante, que também teve bastante acordo dentro ali do grupo, foi a necessidade de a gente lutar pela legalização do aborto, que mata as mulheres pobres, mata as mulheres negras, de lutar contra a LGBTfobia, especialmente contra a transfobia, contra toda a violência, né, de gênero, a violência pela questão sexual. E centralmente a questão do racismo, ali existem posições divergentes um pouco em torno da questão da polícia, existem setores que defendem a desmilitarização, a gente entende que a polícia militar ela tem que acabar, né? É o fim da polícia que a gente tem que perseguir, e um desencarceramento da população, enfim, um desencarceramento no país, né? Porque existe um encarceramento em massa da população negra e que para isso a gente precisa legalizar as drogas, precisa ir contra toda essa política que vem desde os primórdios aí dos governos Lula. Então, isso é um elemento que a gente acha importante. Mas um outro elemento que a gente trouxe para esse debate de opressões e que circunda todos os debates no Congresso é um pouco uma discussão sobre o que fazer em relação ao trabalho dos entregadores de aplicativo, que precisam ter amparo nessa central, já que é a única central com independência de classe. O que a gente trouxe é a proposta de a gente construir junto aos entregadores que estão se organizando pela base,
né, a gente que tem um trabalho exatamente com os entregadores unidos pela base, batalhar pela construção de um setorial dos entregadores de aplicativo na nossa central, para que a gente possa avançar no sentido de organizar essa luta, integrar a luta de outras categorias, para também cercar de solidariedade e aprender com essa categoria que tem trazido novas formas de organização, né? Então, acho que é um dos elementos que pega muito a juventude negra, a juventude periférica, e é um tema central para a gente que pensa a questão do trabalho ligado com as opressões. Então, acho que esse é o grande trunfo desse dia de hoje, trazer e ver sendo aprovado nos grupos a proposta de a gente batalhar para construir um setorial aí que organize os trabalhadores de aplicativo. Fechou, valeu. Eu tô aqui com Elias, do Quilombo Raça e Classe, né, da CSP com Lutas mesmo, e eu queria saber, e também do PSTU, né, mas pelo Quilombo Raça e Classe, você que participou do grupo 9 de discussão hoje de manhã, o grupo de balanço, quais são os acúmulos dessa discussão? O que você acha que vale a pena destacar para os ouvintes do que foi discutido e do que vai ser levado aqui, do que vai ser votado na CSP, do que vai ser decidido? Quais são os pontos que você acha que vale destacar para os ouvintes da luta de vocês? Então, o balanço que a gente faz nesse último período do papel da Central, né, é positivo, na medida em que a gente teve a oportunidade de desenvolver o debate da questão racial combinado com a questão nacional e internacional, primeiramente, né? O ano de 2020 foi um ano que abriu um novo cenário nacional e internacional no que diz respeito à questão racial, mas também a questão de classe, porque nós experimentamos tanto o processo da pandemia, né, que levou, né, a um abalo, né, a nível internacional e mundial, que afetou a população negra em cheio, né? Não podemos esquecer que os negros foram as maiores vítimas desse processo da pandemia, né? E que nós tivemos que responder também através da mobilização e da organização aquele cenário da pandemia. Junte-se a isso a questão do processo, né, da luta contra o racismo, né, foi também um elemento impulsionador, a exemplo do que foi o assassinato de George Floyd e a mobilização internacional e mundial que foi gestada a partir dali, né? Isso para nós do Quilombo Raça e Classe são elementos, né, muito importantes a serem considerados, e a CSP com Lutas cumpriu um papel muito importante. Primeiro porque a Central foi vanguarda no debate do que diz respeito, né, à defesa do interesse dos trabalhadores, porque durante a pandemia o ataque por parte dos governos, dos patrões também aconteceu, combinado com a questão, né, das condições de vida da população trabalhadora e dos negros, né, nesse cenário, que foram as maiores vítimas, né, dentro do cenário da pandemia. E a Central soube, né, responder a isso de uma forma significativa, né? E nós do Quilombo Raça e Classe tivemos que cumprir um papel, né, de vanguarda no debate racial combinado com a luta de classe para responder justamente a todo esse cenário dramático que nós vemos no último período. Junte-se a isso, né, depois de passado a pandemia, né, a extensão do governo de Frente Popular, o governo de conciliação que hoje está instalado no nosso país com o PT, junto com o PSB, toda essa turma que está aí administrando o nosso país, nós estamos precisando hoje, na verdade, né, reorganizar mais do que nunca. Acho que o Congresso está apontando para isso, né? É um cenário de que a gente vai ter grandes embates com o governo de Frente Popular, mas que a Central, baseado no seu formato de organização, né, da democracia dos trabalhadores, da democracia operária, está apontando, né, a sua independência em relação ao governo, em relação aos patrões, né, que é o que é necessário nesse momento, entendeu? Esse é o balanço que a gente faz enquanto Quilombo Raça e Classe, enquanto militante do PSTU. Fechou, obrigado.